gente, eu sou a Mali Gaspar, seja bem-vindo. E hoje a gente vai estudar sobre a reflexão que fala lá em Mateus 16, 24 e 27. Gente, eu tirei hoje pra falar sobre isso porque é uma coisa muito interessante o motivo de como servir a Deus. Você já leu na descrição do vídeo que o tema do vídeo é como servir a Deus, tá? Então a gente pode servir a Deus de diversas maneiras e hoje a gente vai especificar o que tá a relação com o título do vídeo de hoje, como servir a Deus, em relação com Mateus 16, 24 e 27. Lembrando que a minha Bíblia é da Nova Tradução na Linguagem de hoje, caso seja diferente da sua, mas se for diferente de outra tradução, você pega a sua Bíblia, seja bem-vindo para pegar a sua Bíblia, tá, irmão? Amém? E vamos lá. Mateus 16, 24 a 27. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, e esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá vida verdadeira. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que pode pagar para ter de volta a vida verdadeira. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Irmãos, muitas pessoas elas têm a questão de pregar o evangelho como se fosse só bênção, só vitória, onde, tu vai aceitar Jesus Cristo, então a partir de hoje tu vai ter o emprego dos seus sonhos, tu vai ter aquela faculdade, a faculdade Harvard, tu vai estudar lá, tu vai ter o melhor emprego, tu vai ter a melhor família, tu vai ser a pessoa mais bonita do mundo, sendo que não é bem assim. Muitas pessoas pregam o evangelho como se fosse só vitória, só luxo, só isso, mas gente, o evangelho é muito mais do que isso. Tanto que na própria Bíblia fala que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se na própria Bíblia fala isso, então dá para acreditar que a vida cristã, a caminhada cristã rumo à Canaã celestial, não é uma caminhada fácil. Por isso que fala que a porta seria estreita, não no sentido que os gordinhos, como a minha pessoa, não iria passar, mas a questão que seria difícil, porque a gente vive em um mundo, de pecado, em um mundo terreno onde a maldade, a corrupção, a prostituição e diversas outras coisas está presente. A gente só olhar para a rua, olhar para o lado, para o outro, que a gente vê a maldade, que a gente vê o nome de Deus ser questionado para todos. E, gente, ou seja, o evangelho não é só isso. O evangelho é muito mais, é uma coisa muito mais profunda, é uma coisa muito mais magnífica do que só isso. E por conta disso, como muitas pessoas pregam a questão do que o evangelho é maravilhoso, é só vitória, seja bem-vindo. Não é bem assim. Então, como as pessoas acabam falando, nossa, eu vou ser crente para mim ter um emprego dos meus sonhos, para mim todo tempo ter dinheiro, para mim viajar com a minha família, para eu ser reconhecido. E quando passa pela primeira tentação, pela primeira tribulação, pelo primeiro aperto, fala, ai meu Deus, Deus me abandonou, Deus não me ama mais, Deus esqueceu de mim, sendo que não é assim. Uma das coisas que ele fala é que ele nunca vai te abandonar. Independentemente do seu pecado, ele nunca vai te abandonar, porque ele é o pai nunca abandona seu filho. Não necessariamente, mas Deus não é como um pai qualquer. Deus é Deus, então ele não queria abandonar a sua criação, ele não queria abandonar os seus filhos porque ele ama e ele cuida. Então as pessoas falam, ai, Deus me abandonou, Deus não liga mais pra mim, e é isso e aquilo. E quando tu decide se batizar naquele tanque batismal ou no rio, na praia, muitas pessoas se batizam lá, sempre quis, mas me batizei no tanque batismal da minha igreja. Pensam, me batizei, beleza, tô salvo, é isso. Capeta não pode mais me tentar, eu não posso mais passar por tribulação porque eu tô salvo, eu já tenho a coroa da vida eterna e é isso. Vou ser solteirão agora. Sendo que não é bem assim. No momento que tu decide se batizar, o capeta tá lá do lado. Se batizou? Porra, agora eu vou pegar todas as minhas artimanhas pra você esquecer da sua promessa, da promessa de vida, da promessa de vida eterna, pra tu poder esquecer de Deus. Então ele usa tudo que ele tem ao dispor dele pra acabar meio que te condenando, pra tu acabar falando, Deus não me ama, não me importa mais comigo, sendo que é totalmente ao contrário. Então muitas pessoas têm essa concepção de ser isso, que pronto, tu tá perfeito, tu é o Senhor e a Senhora perfeição, o Senhor e a Senhora santão, sendo que não é bem assim. A partir do momento que tu decide se entregar de verdade para Jesus, a partir do momento que tu decide nascer de novo para Jesus, meu amado, aí que a caminhada de verdade cristã começa, aí que tu começa a ser um seguidor e uma seguidora de Jesus, aí
que os apertos vão começar de verdade. Não queria ser tão realista nesse vídeo como eu tô sendo agora, mas, gente, é uma coisa que tá acontecendo e que todos nós aqui sabemos, tanto eu quanto você, que não é fácil, não é fácil, mas é gratificante, é muito legal, tipo, não é fácil a gente todos os dias passar por um momento difícil, sempre achar que a maioria das vezes a gente acha que Deus, até hoje achei que Deus tinha esquecido de mim, mas não, ele tá sempre do nosso lado. Às vezes é a gente que esquece dele, às vezes a gente que não se importa mais com ele e não quer mais ter um papo com Deus, sabe? E então é isso que a questão do nosso vídeo é isso. Aqui agora eu vou falar sobre 3 maneiras da gente poder entrar no tema de hoje, que isso aqui foi só um enredo. 3 maneiras que a gente pode servir a Deus, segundo a reflexão de Basílio Marco. São Basílio, ele dizia que existem 3 formas, as únicas 3 formas da gente servir a Deus, que é como escravo, como mercenário e como filho. Tá, mas tu vai explicar Gente, travou aqui. Tu vai explicar o motivo, tu vai explicar essas 3, né, Mali? Sim, eu vou explicar, então se acalma. Senta aí, sabunzinho no sofá que a gente vai explicar aqui. A primeira forma é como escravo. O escravo, ele tem medo do chicote, então o escravo, ele serve por medo e não por amor. A mesma coisa, muitas pessoas servem por medo de Deus. Como assim medo? Eita, a gente tá travando muito. Mas como assim por medo, Mali? Tu pode perguntar. Eu vou servir a Deus por medo de eu perder meu trabalho? Eu vou servir a Deus por medo de eu não ter mais dinheiro? Eu vou servir a Deus por medo de tal coisa, de tal coisa? A segunda forma é como mercenário. O mercenário, ele serve a Deus para obter lucros. Por exemplo, eu vou servir a Deus, como a gente viu no primeiro exemplo, para me poder ganhar a casa dos meus sonhos, para me poder ter um carrão, uma Ferrari na minha garagem, para me poder ter muitas mulheres. Então eu vou servir a Deus para isso porque sou mercenário. E a terceira forma, que é a forma mais bonita, a gente serve a Deus por amor. Como servimos a Deus por amor? Servimos a Deus como filhos, servimos por amor, servimos porque a gente ama, o tem e o respeita. O obedece acima de tudo, então a gente serve a ele por amor, é uma questão de dádiva. Então essas são as 3 formas da gente servir a Deus, tá bom? Agora eu vou ler aqui, essa partezinha que eu coloquei aqui, acho que não focou. Agora focou, que eu anotei antes da gente vir falar sobre isso, mas ok. Existem 2 classes de pessoas que servem a Deus, aqueles que servem pelo amor e aqueles que servem pela dor. Virgem, me perdi. Aqueles que servem pela dor e aqueles que servem por amor. Aqueles que servem por amor, quando o evangelho foi apresentado a eles, eles ficaram encantados e apaixonados por esse motivo e serviram a Deus. Mas também aqueles que servem pela dor. Os que servem pela dor são aqueles que quando o evangelho foi apresentado a eles, eles não quiseram saber de Deus, não quiseram saber de servi-lo. Mas quando começou a aparecer as provas, as dificuldades, as tentações, eles foram buscar a Deus. E isso é uma coisa que acontece bastante. Aí Mateus 16, 24, em outra tradução de outra Bíblia que está até aberta bem aqui, essa Bíblia que eu estava lendo antes de começar, era que fala nessa tradução, não na minha, que eu acabei de ler, que fala que todo aquele que quiser servir a Deus tem que carregar a sua cruz. O resumo para a gente poder entender agora. Cruz. A cruz que se fala nesse versículo é sobre uma vida de renúncia, que devemos olhar se quiser seguir a Cristo. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele sempre disse que estaria conosco. Há uma história muito conhecida na Bíblia, que é a de Jó. Jó, ele era um homem muito rico, Jó, ele tinha gados, ovelhas, pastos, uma família muito numerosa. Resumindo, ele era um homem muito próspero. Entretanto, um dia, estava tendo meio que uma reunião entre Deus e os anjos, e Satanás estava lá, só de bituca. Aí Deus falou assim, tu observaste o meu servo Jó? Ele é íntegro e se desvia do mal. Ou seja, Deus não se referiu a Jó como, você observou meu servo Jó? Ele é rico, ele tem muitas posses, ele tem uma mulher que o ama, tem filhos magníficos. Não. Ele descreveu Jó como um homem íntegro e que se desvia do mal. Ou seja, Deus ele não está nem aí para o teu dinheiro, para o teu status financeiro. Mesmo ele sendo o dono de todo o ouro, de toda a prata, de todo o rubi, todo o diamante do mundo, mas ele não quer filhos que tenham dinheiro, mas filhos que sejam íntegros, que se desviam do mal, que sejam retos, que sejam justos de coração. Mesmo ele sendo o curador, o remédio de todas as doenças, ele não impede que necessariamente a gente não pegue essas doenças, mas ele deixa algumas, como a gente já viu no vídeo passado, ele deixa que algumas coisas aconteçam a fim da gente poder aprender
não é um castigo necessariamente, mas desde que algumas coisas aconteçam a fim de que a gente possa aprender que Ele é Deus e que a gente deve confiar nele e aprender de verdade que Ele é o nosso melhor professor, o melhor amigo, o teu pai. Então Ele permite que certas coisas aconteçam a fim de coisas piores não acontecerem mais tarde. Por exemplo, tem uma moça que ela se casou com um homem e a gente estava vendo Felizes, Magníficos, e o casamento deles não estava indo muito bem. Não estava indo muito bem, estava passando por muita dificuldade, no sentido não financeiramente, mas no sentido matrimonial, muita dificuldade nesse sentido. E eles fizeram uma viagem no começo do ano, e quando eles voltaram, eles moravam de aluguel, eles voltaram direto para sua casa própria. E Deus, ele segurou todos aqueles anos só para quando ele estivesse na casa deles, a casa própria, ele saísse, a mulher não ficasse totalmente desamparada. Ou seja, coisas acontecem na nossa vida, mas Deus, ele sabe, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe tudo de todas as coisas. Então, se ele permitiu que certa coisa acontecesse, era para acontecer, entende? Muitas pessoas ainda não acreditam. Por exemplo, teve uma moça que faleceu, uma amiga da minha família que faleceu recentemente. E ela era uma moça que servia a Deus, uma moça muito temente. Mas por quê? Porque ela se foi, porque justo nessa época, justo nessa pandemia, porque eu precisava dela aqui. Sendo que se fosse mais tarde, se ela não tivesse ido, ela poderia o quê? Ter perdido a salvação eterna, entende? Então isso vale muito mais a salvação eterna do que os meros anos a mais na Terra, entende? Vamos continuar aqui com a nossa reflexão. Ixi, gente, eu me perdi aqui. Falei tanto que eu me perdi. Vou continuar aqui. Infelizmente, as pessoas pregando que se você servir a Deus, você terá o emprego dos sonhos, que se você servir a Deus, você terá muito dinheiro, sendo que isso está completamente errado. Não quer dizer que se você servir a Deus, você nunca passará por problemas. Mesmo que Deus ele tenha toda a prata, todo o ouro, mesmo que ele tenha o poder sobre todas as doenças. Uma vez Jesus disse, lá em Mateus 5,12. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 5,12. Na nova tradução na linguagem de hoje, em Mateus 5,12 disse assim: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, nesse versículo fala que seríamos perseguidos em seu nome, e bem-aventurados, o versículo diz, aqueles que resolvem os seus problemas, aqueles que carregam a sua própria cruz. É só você poder, e só você pode carregá-las. Ou seja, cada um de nós temos uma cruz. Eu tenho a minha cruz, você tem a sua mãe, seu pai tem a dele. Mas aquela cruz, essa cruz, só você pode carregar. Porque ela nos pertence. Claro que Deus, como Ele sabe de tudo, todas as coisas, Ele sabe o momento até onde a gente consegue carregar a nossa cruz. Então Ele não força a barra. Ele fala, vai carregar até cansar, porque eu carreguei a minha cruz de todo mundo. Então Ele vai carregar a tua até cansar. Não, ele fala, meu filho não vai aguentar muito tempo, tá bom. Agora você já carregou muito tempo sua cruz, agora deixa o papai te ajudar. Então é assim, então ele nos ajuda, mesmo ele sendo onipotente, onisciente, onipresente, unitudo. Deus é maravilhoso, gente. Deus é perfeito. Carregá-la. Mas é claro que Deus sabe onde conseguimos. E a partir de hoje, não seja mais enganado por pessoas que lhe oferecem o evangelho somente de facilidades e vitórias. Então, quando você sair desse vídeo, você não seja mais enganado. O evangelho não é só facilidade, não é só vitória, não é só conquistas, mas sim uma vida inteira, uma vida de felicidade com Jesus. Não aqui na Terra, porque aqui na Terra a gente vai sofrer tanta coisa, vocês não estão nem ligados. Mas a questão é lá no céu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não consigo mostrar, tem uma toalha bem aqui. Mas a questão é lá no céu. Eu tô olhando aqui, tá muito bonito, tem pássaros aqui voando, então imagina. Lá no céu vai ser um lugar lindo, gente, um lugar maravilhoso. A gente vai ter na presença do Pai, do Deus que nos criou. Então imagina, isso faz com que ele seja o seu amigo, seja o seu pai, seja o seu professor, seja o seu alicerce, a sua bússola, seja o seu tudo. Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Deus ele pode muito bem nos chamar, nos empurrar para ele, mas ele fala, vinde a mim. Então, a partir de hoje, que você decida viver uma vida com Cristo. Não só para mostrar nos status, eu sou cristão, essas coisas, mas seja cristão no seu íntimo, lá no seu quarto, onde ninguém mais está vendo você sendo cristão. Seja lá e sempre engrandeça o nome de Deus. Beijo e até o próximo vídeo.